Preparados para mais uma lista de manhwas com crianças babies super fofos e maravilhosos que deveriam ter vidas perfeitas, condizentes com a sua pureza e a sua inocência, mas aí tem só tragédias acontecendo na sua vida até que ou eles morrem e voltam vivo ou alguém finalmente salva aquelas crianças das tragédias que são a vida deles. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe uma lista que estava parado faz tempo nos meus roteiros, então talvez tenham histórias que vocês já conhecem aqui. Se esse for o caso, fica comigo até o final do vídeo para você sair daqui com opiniões, mas se você aí não conhecer algumas histórias, pode ficar sossegado que elas são boas e você vai poder ler aí tendo novas indicações dessas histórias que eu sei que vocês gostam, porque já é a parte 3 aqui do canal e vocês vivem me pedindo histórias que tenham crianças ou bebês, né, onde as protagonistas começam jovens. E hoje eu separei algumas que faz um tempo que eu li, mas que me marcaram porque elas eram realmente boas. A primeira, ela se chama Um Passo para o Caminho das Flores, na tradução livre. Os títulos vão estar na tela, tanto quanto vão estar na descrição, então é só você tirar um print aí e você procurar pra ler se você ainda não conhecia elas. A última vez que eu vi esse manhwa, ele estava com uns 29 capítulos, deixa eu pegar aqui meu travesseiro. E ele vai acompanhar a história trágica de uma menina que sofreu muito na sua primeira vida. Ela só foi, assim, torturada, retiraram seu poder e isso lhe causava uma dor extrema. E no final da vida ela foi dada como um sacrifício, morrendo. Ela pensou, né, que o final de tudo tinha finalmente chegado, mas é isso que ela volta no tempo, quando ela tem uns 3 anos aproximadamente. Só que a gente pensa que ela vai fazer alguma coisa pra mudar seu destino, mas a gente começa a ver que as coisas estão acontecendo como na sua primeira vida. Sua mãe morre, ela é encontrada por pessoas que querem usá-la, ela é levada para um cativeiro, ela é maltratada, ficam retirando seu poder, então todas as tragédias estão se repetindo. E aí ela ainda continua sofrendo muito, porque afinal de contas ela tá passando por isso pela segunda vez. Até que ela é resgatada e levada para seu verdadeiro pai. Ivane então recebe finalmente a sua segunda vida, a sua segunda chance, onde primeiramente ela vai precisar se curar de todos os seus traumas. E essa sim é uma parte que apertou meu coração. Eu não cheguei a chorar, mas ela é bem escrita. A gente consegue ver o sofrimento da criança, aquela questão de que ela vai fazer de tudo contanto que ela não sinta dor, ou que, sabe, ela já tá se entregando assim para as pessoas, dizendo: ah, eu sei que você vai retirar meu poder. A única coisa que as pessoas queriam de mim, então provavelmente você também quer isso. Ela tem os ossos do corpo quebrados, então ela precisa passar por uma recuperação que vai doer, só que se ela não fizer agora isso, ela vai crescer com os ossos atrofiados e vai ter problemas futuramente. Ela tem a pele machucada, ela está assim muito reclusa, ela não consegue ter contato com outras pessoas. E um ponto que eu lembro dessa história é que nesse manhwa a gente consegue ver a introdução de uma espécie de psicóloga, mesmo que naquele tempo não tenha essa denominação, as pessoas não procuravam por essas pessoas, porque afinal de contas era uma profissão que não existia. Mas a gente consegue ver na médica uma espécie de psicóloga que tenta ajudar mentalmente a protagonista a se recuperar. Outro ponto bastante interessante são os gêmeos, que são irmãos da protagonista. Eles são aquele suporte que vão dar carinho de irmãos assim pra protagonista. Eu gosto muito daqueles personagens, toda a dinâmica daquela família e a questão de que é realmente um manhwa no começo agora focado na recuperação, naquela questão da família, no amor fraternal do pai tentando, né, chegar na filha, tentando se conectar com a filha. Então é bem esse tipo de história no começo. A segunda indicação é um pouco complicada e eu vou ser sincera com vocês que eu trouxe aqui para caso você gosta desse tipo de história você ir ler, que é Baby Impress. E o que acontece com essa história? Eu li uns 10 capítulos, parei de ler, fui ler outra coisa. Aí quando eu fui ler essa história de novo para fazer esse vídeo, eu recomecei a ler. Eu li uns 10 capítulos de novo e empaquei pela segunda vez e eu não consegui avançar mais nessa história. Se eu irei voltar algum dia a ler essa história, só Deus sabe, talvez futuramente daqui bastante tempo, porque até agora as 2 vezes que eu tentei ler essa história eu não consegui ir pra frente. Por que aconteceu isso comigo? Talvez aconteça com você ou talvez não aconteça, por isso que eu trouxe essa história. Meu problema foi que a protagonista, ela é uma criança. Ah, de que ela é uma criança, todas são uma criança, Luana. Não, você não entendeu. A protagonista é uma criança. As outras protagonistas, elas parecem uma criança, mas elas não são. Agora, Baby Impress, ela é uma criança
de corpo e de cabeça. E aí quando ela age como uma criança, imatura, chorando, com comportamentos de uma criança, eu acho estranho. E aí eu não consegui avançar na história, porque eu fiquei assim, por que você tá chorando? Mas ela é uma criança. Me bugou, entendeu? E aí eu não consegui avançar nessa história. Mas assim, ela é fofa, ela é bonita, ela tem um bom traço, ela tem uma boa trama que parece aquele clichê que a gente gosta, mas que ainda assim parece que tem potencial. Mas eu não consegui me agradar com a personalidade da protagonista. A Adele, ela é uma menina órfã que tem uma profecia dizendo que ela vai ser a salvadora do mundo. A menina que tivesse essa profecia ia ser prometida ao príncipe herdeiro para se casar com ele, se tornar a imperatriz e salvar o mundo. Essa criança precisava ser achada. Quando ela foi achada, ela foi adotada por uma família poderosa. E aí a Adele, né, recebe uma nova vida. 2000 years later. E ela vai tentar se relacionar com o novo pai dela. E confesso pra vocês que eu não gosto muito da como a carruagem tá andando, porque parece que o Duque, eu acho que adotou ela, só tá fazendo aquilo por obrigação. Se vai mudar essa relação, provavelmente sim, mas ainda assim não gosto do começo como é. A questão da Adele precisar de uma família, eu sei que é da personalidade dela, mas eu não gosto muito de como ela pensa, sabe? Porque ela é criança e aí eu fico assim, tipo, mal acostumada com outras histórias. É isso, basicamente a sinopse. Se você vai gostar de ler ou não, deixa aí o seu critério e o seu julgamento, mas eu tive problemas com essa história. O terceiro manhwa é Como Ser a Filha do Herói das Trevas. Quando eu encontrei essa história pra ler, eu nem sabia direito do que se tratava, eu fui apenas lendo, mas eu gostei bastante dela. Ela tem mais de 20 capítulos traduzidos, dá pra você ter um gostinho do que é essa história e ver se você vai avançar nela ou se você não vai avançar. Mas eu acho que sim, porque ela tem uma construção que eu achei que eu ia me incomodar, mas no fim eu gostei de como foi feito, porque a nossa protagonista, ela está nas ruas, ela encontra o protagonista masculino, que é tipo um cara malvado, tipo um Batman da vida, um cara rico que combate o crime, mas que não é conhecido pelo resto das pessoas. Não sei se seria um Batman da vida, ele é o tipo de personagem que mata, mas mata quem faz o mal, mas ainda assim mata, porque a gente sabe que heróis não tiram vidas, né? Aquele padrãozinho do herói perfeito. Mas nesse caso, o protagonista da novel, que a nossa protagonista reencarnou, ela sabe que ele é malvado porque ele mata pessoas, mesmo que essas pessoas sejam do mal. E aí ela avisa pro protagonista masculino que um cara que tá tocando terror tá pra aquele lado, os caras resolvem a situação e no fim o Colin, que é o protagonista masculino daquela história, resolve adotar a Rê, que é a nossa protagonista. Ainda ela não tem um nome, ela vai receber um nome do pai dela ainda, mas ela é conhecida como Rê, né, o Rê. Ela vai ser adotada por ele. E aí eu pensei que eu não ia gostar muito como era feita a construção de pai e filha, porque acontece, o Colin, ele quer algo da Rê, porque ela leva uma flor pra ele. E aí ele desconfia dela, por isso que ele quer manter a criança perto dele. E é isso que gera o interesse inicial para que os dois tenham uma relação. E aí a questão da Rê, que era uma menina de rua, tentando ser aceita em uma nova família nobre de status social elevado. Então eu achei que existia muito atrito, porque afinal de contas a adoção não foi feita por amor, ou não foi feita porque existem parentescos ali, né, de sangue. Então eu achei que seria difícil aceitar como seria a construção da história, só que não, foi bem construída, em uma cena que ele aceita ela como realmente filha dele. Então eu gosto dessa história, do desenvolvimento dela. Eu acho que vai valer a pena se você gosta de histórias onde a protagonista é criança e tem essa questão de família. O quarto manhwa é o meu favorito dessa lista. Eu li ele mais recentemente e ele se chama Please Give Me a Pacifier, que é, por favor, me dê uma chupeta. E assim, ela é diferente e eu quero falar dessa protagonista em um vídeo específico, porque eu preciso falar dela e de uma coisa que eu notei, não apenas nela, mas em algumas histórias, e eu acho que vocês vão gostar do vídeo que eu vou trazer falando dela. Mas esse vídeo eu reservei pra gente falar mais da sinopse desse manhwa, se você ainda não conhecia, ou se você só viu a capa por aí
e estava procurando ele. A nossa protagonista, ela é a Sherina. Na verdade, na sua primeira vida, ela era uma maga muito poderosa que foi traída pelo seu melhor amigo e morta. Mas ela foi morta em um ritual feito para apagar a sua alma para sempre, para tipo destruí-la. Mas provavelmente esse feitiço, né, não deu certo e ela acabou reencarnando como um bebê de uma família poderosa de um império também muito poderoso. Só que aí que tá, ela reencarna como o bebê de um dos filhos daquela casa que não era um filho favorecido, era um filho, se eu não me engano, não sei se ele era bastardo, mas era um filho que não era bem visto pelas pessoas. Então o pai dela morreu, a mãe dela também, e aí o bebê ficou sozinho e ninguém cuida daquele bebê, ninguém se importa com aquele bebê. Diferente das outras histórias e de muitas que eu andei lendo com esse mesmo tema dela reencarnar como um bebê, ao decorrer dos capítulos ainda ninguém se importa. Então talvez isso machuque, talvez até incomode você. O avô dela não se importa, o tio dela não se importa. Eu acho que o único que parece se importar é o primo dela, que é o filho do tio dela, né? Óbvio, né? Ser primo, né? Faz sentido ser filho do tio dela. Mas ainda assim, é uma criança que não entende, então é por isso que gosta da Sherina. Mas o resto do povo sabe que ela é filha de um integrante daquela família que já partiu e que nem tinha importância. Então assim, você se revolta, eu me revolto com aquelas pessoas. E eu não quero que aquelas pessoas sejam boas com a protagonista, porque eu não quero passar pano. Eu não quero passar pano, principalmente pra aquele tio. O jeito que ele fala que ele olha pra criança como se fosse um inseto que merecesse morrer. Assim, é uma questão que revolta, porque você fica com raiva daquelas pessoas que não cuidam nem de um bebê. E aí como é que o bebê vai se virar sozinho? Porque se a nossa protagonista não tivesse lembranças da sua vida passada e não fosse uma maga que tivesse magia, teria morrido de fome, porque ninguém teve a decência de cuidar dela durante acho que uma semana. Então um bebê teria desidratado e morrido nem de fome, de sede. E aí ela começa a se cuidar sozinha, começa a buscar comida sozinha, água sozinha. O capítulo que eu li, assim, os últimos, eu já consigo ver que o tio e o avô começam a se aproximar da protagonista. Ela não tá nem aí pra eles, isso é um ponto positivo, porque assim, eu não gosto de histórias onde a protagonista feminina vai atrás de quem tá pouco se lixando pra ela. Se assim, as pessoas estão pouco se lixando pra ela que não deve dar bola pra essas pessoas, né? Mas essa história não, porque a nossa protagonista, a Sherina, ela não tá assim, nem aí pras pessoas, ela só quer sobreviver o suficiente pra crescer, né? Pra se manter protegida naquela casa, ter idade para sair de lá e finalmente poder viver sua nova vida e até mesmo se vingar de quem a traiu na vida passada. O próximo manhwa que eu trouxe aqui para falar para vocês era um que eu tinha muita relutância em ir ler, mas acabei lendo e acabei achando ok, é uma boa história, não é a melhor que eu li, mas valeu a pena o tempo que eu empreguei nela. O manhwa se chama A Elementarista de Cabelos Dourados. A nossa protagonista é a Janine e eu acho que o maior problema desse manhwa é o começo dele. Ele tem um péssimo começo, um péssimo desenvolvimento inicial. À medida que o autor e o desenhista foram avançando na história, eles conseguiram tapar os buracos assim e avançar bem, conseguiram criar um desenvolvimento, coisa que não tinha, muito bem estruturado no começo da história. Eu acho que se a reencarnação dela tivesse sido diferente, teria sido mais convincente. O que acontece na história? Ela briga com a mãe, acaba se envolvendo em um acidente de trânsito, acaba morrendo carbonizada e reencarna em uma família de nobres de baixo escalão, talvez um barão ali, tem talento para magia, é enfiada em uma escola, passa seus anos estudando, ou pelo menos deveria começar a estudar, mas ela não estuda, e aí vai se desenvolver, que ela vai virar uma elementarista e vai criar poderes, e a história vai começar em uma aventura, e aí a gente consegue avançar, e aí a história é boa. Mas o que acontece no começo dela? Esse é o problema, se ela tivesse simplesmente reencarnado, não nascido, reencarnado na protagonista no colégio lá, eu achei que seria mais convincente, porque não desenvolveu quase nada. Eu nem conheço os pais dela, nem sei se foi uma boa relação. Eu achei desnecessário ela reencarnar em uma família de barões ali e mostrar algumas cenas, mas não aprofundar nada. Eu achei muito irrelevante. A questão também de que ela parece triste com a morte que ela teve da vida passada dela, de ter brigado com a mãe e daí ter morrido, e aí a rápida superação. E aí ela não fala mais disso, e aí você se sente, tá, mas você não tava sofrendo?
sofrendo, agora você não tá mais sofrendo. Não teve um tempo pra você desenvolver bem e pra gente superar junto. É como se a protagonista superasse sozinha e você ficasse lá. E aí você não superou. E quando você não supera, a história assim passa a não ser tão boa. Achei que foi meio desnecessário se ela tivesse realmente só tomado o corpo, assim, né, da Janine e pronto. Eu achei que faria mais sentido e a história poderia ter seguido. Agora ela reencarnar nascendo, eu achei meio desnecessário. Mas aí a visão minha, né, a minha opinião, eu acho que depois, né, que a gente passa esse período inicial da história, ela vai desenvolver bem pra uma aventura. A questão de ela invocando espíritos e tendo magia é uma história diferente que, se você aí quiser ler, né, tem aí essa opção. Tá bom, gente? Eu estou ficando quase sem voz. Estou ficando cansada de falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado comigo até o final dele. E eu vejo você pro próximo. Então, eu fui!